Evangelho de João, capítulo 15. Nós estaremos lendo do verso 22 ao verso 25. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 22 ao verso 25. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Senhor, nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Nós estamos debruçados em Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa agora, ó Pai, falar aos nossos corações. Nós possamos, ó Deus, sermos alimentados, ó Pai, por Tua palavra viva, e que ela tenha guarida em todos os corações presentes e aqueles também que nos ouvem pela internet. Possa estar abençoando cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, nós expusemos do verso 18 ao verso 21 deste capítulo 15, quando a narrativa joanina, ela apresenta uma séria declaração de Jesus Cristo. No verso 18 ao 21, onde nós pregamos domingo passado, Jesus Cristo declarou a seus discípulos que o mundo os odiaria, que o mundo odeia o povo de Deus, como também odeia a Deus, porque não conhece a Deus. Esses últimos capítulos de João, até o capítulo 17, a narrativa joanina, ela usa, João, ele usa este momento agora para descrever algo maravilhoso que ele viu no cenáculo. Ele é o único evangelho que vai trazer detalhes exclusivos do que aconteceu naquele pequeno quarto no primeiro andar, onde Jesus Cristo se reuniu pela última vez com seus discípulos. E João vai trazer detalhes maravilhosos que os outros evangelhos e sinóticos não trazem. Há muitos textos que nós temos lido, nós temos ouvido palavras de Jesus Cristo, que agora ele deu aos seus discípulos. Agora, irmãos, até o capítulo 17, Jesus Cristo agora está tratando com esses homens. Agora está ele e os 11. E ele trazendo verdades absolutas para o coração daqueles homens. E aqueles homens estão sendo impactados por Jesus Cristo, poucas horas antes da cruz. E João narra de forma maravilhosa esse momento, que ainda até aqui não havia acontecido, pessoas não tinham ouvido tantas verdades absolutas, tremendas, maravilhosas. E João narra no seu evangelho, até o capítulo 17, esses momentos onde Jesus Cristo agora vem tratar somente com eles. E agora, irmãos, eu trago da mesma forma, com o mesmo potencial, que o Espírito Santo conduziu aquela conversa de Jesus Cristo e aqueles discípulos no cenáculo. O Espírito Santo conduz nesta noite aqui aos nossos corações com a mesma intensidade, com a mesma verdade, com o mesmo poder. As palavras de Jesus Cristo que impactaram aqueles 11 discípulos e apóstolos dele, impactarão o meu coração e o seu nessa noite. Com o mesmo poder que aquelas palavras foram faladas, o mesmo poder atuará hoje nesta noite. João é o único evangelho que traz alguns detalhes do que aconteceu naquele pequeno quarto. O cenáculo é um quarto sempre no primeiro andar das casas que existiam na época. E Jesus estava ali, num pequeno quarto no primeiro andar, quando ele ali ministrou a Santa Ceia. Agora, irmãos, o Evangelho de João também não se preocupa de forma cronológica de estar sequencialmente falando, até porque algumas mensagens atrás eu preguei aqui que Jesus mandou que eles se levantassem para se retirarem. E aí ficam as dúvidas, em que momento isso aconteceu? Cronologicamente, João não se preocupou muito com isso. Possivelmente, algumas falas
capítulo 15, 16 e 17, ocorreram até antes da própria Santa Ceia ser ministrada. Mas bem, irmãos, neste momento aqui, Jesus Cristo está tratando com os discípulos, com seus apóstolos, verdades maravilhosas e absolutas. Verdades que somente os discípulos dele podem ouvir. Porque são verdades que somente os discípulos vão colocar em seus corações e a palavra vai ter guarida, porque o Espírito Santo só conduz esse nível de verdade a pessoas a quem Deus escolheu. Não é qualquer pessoa que ouve, que está pronta a ouvir essas verdades. Não é. Prova esta que essas verdades foram faladas somente àqueles 11 e hoje elas impactam os nossos corações. Essas verdades também para o meu coração e para o seu, porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. E Jesus Cristo, como nós pregamos no domingo passado, ele falou coisas que jamais aqueles homens tiveram uma demonstração tão clara de verdades maravilhosas que tinham acontecido. Percebam que aqui nós estamos na plenitude dos tempos. A nova dispensação está agora se desacortinando. Os homens estão sendo impactados com a nova dispensação, porque até então o povo de Deus só tinha ouvido na velha dispensação a relação de Deus com o seu povo. E agora o véu estava se abrindo, as coisas estavam descortinando. E aqueles homens estavam ouvindo verdades maravilhosas, impactantes. Porque o Deus, como muito bem o nosso liturgo falou nessa noite, o Deus estava presente ali e tudo estava se realizando. As profecias se realizando. E aqueles homens estavam ali sentindo o hálito de Deus nas suas narinas. Eu imagino, irmãos, o maravilhoso momento que João, quando escreveu esse evangelho, pôde desfrutar nessa noite de quinta-feira da paixão. Ele sentindo o hálito de Deus, falando verdades de Deus aos seus corações. E Jesus Cristo falou para eles: olhe, não tenham dúvida, o mundo irá perseguir vocês, porque eles não conhecem a Deus. Deus não se revelou a eles. Deus resolveu não se revelar ao mundo. Por isso o mundo não conhece a Deus e o mundo não sabe quem eu sou. E eu vou dizer a vocês muito mais. O mundo me odeia e o mundo odiará vocês. A presença do cristão, como nós pregamos no domingo passado, ela traz diante do ímpio a realidade da ausência de Deus em seus corações, e por isso eles têm tanto ódio do cristão. A presença do cristão, irmãos, traz inquietações ao mundo, porque o mundo que não conhece a Deus, que não sabe e não teve o privilégio de ter a revelação de Deus que nós tivemos, somente a nós Deus resolveu se revelar. O mundo tem ódio de Deus, ódio de Jesus Cristo e, consequentemente, ódio dos cristãos. E aqueles homens foram perseguidos pelo Império Romano, foram perseguidos pelos judeus, foram perseguidos pela sociedade. E Jesus Cristo vai nos preparar também, porque Ele vai nos dizer nessa noite: o mundo odeia vocês, porque o mundo não me conhece. Porque se o mundo me conhecesse como vocês me conhecem, o mundo me amaria como vocês me amam. Se o mundo tivesse tido a revelação de Deus em seus corações, como vocês têm, o mundo amaria vocês e o mundo me amaria. Porque a graça de Deus é irresistível para aqueles a quem o Espírito Santo tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E agora, uma nova dispensação que se descortina. Verdades maravilhosas serão ditas e serão declaradas. Verdades absolutas. Verdades maravilhosas. Na mensagem desta noite, nós teremos a continuação de verdades que Jesus Cristo falou para aqueles homens ali naquela noite. Verdades que somente nós temos o privilégio de ouvir, como aqueles discípulos tiveram também. E Jesus Cristo agora, irmãos, vai continuar
declarando aos corações daqueles homens verdades absolutas, verdades maravilhosas. Jesus Cristo aqui vai alertar para aqueles homens, o texto que nós lemos aqui, que quanto maior conhecimento nós temos, mais responsabilidade diante desse conhecimento nós temos também. E agora, na nova dispensação, esses homens estão adquirindo nova realidade, novo conhecimento, e Jesus vai declarar para eles: prestem atenção, o mesmo privilégio que vocês têm de ouvir declarações de Deus que eu apresentei a vocês, vocês terão também o mesmo privilégio de obedecer e serem verdadeiros cristãos diante dessas verdades. E como nós já falamos aqui, irmãos, a revelação de Deus foi progressiva. O que os crentes, os cristãos da antiga dispensação conheciam de Deus, não é o que esses homens agora estão começando a conhecer. Nós podemos citar, por exemplo, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Ele usa uma figura de linguagem para chamar a atenção dos crentes, para a revelação progressiva de Deus. E ele vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. E agora, na nova dispensação, os homens estão conhecendo uma verdade de Deus cada vez mais absoluta. E aí vem a grande responsabilidade deles exercerem o papel de cristãos, como assim Deus quer que eles exerçam, na coragem, na seriedade, no compromisso. Agora o conhecimento de Deus em seus corações está muito mais claro, e eles começam a desvendar as verdades de Deus através das palavras de Jesus Cristo. E aí, irmãos, Jesus vai chamar a atenção para eles agora, neste momento, nesse texto que nós lemos, para que eles possam agora assumir a responsabilidade do conhecimento. E o tema da mensagem desta noite é a responsabilidade do conhecer. A responsabilidade do conhecer. Nesse texto, João descreve uma maravilhosa atitude de Jesus Cristo aqui, quando ele usa duas variantes. Primeiramente, irmãos, Jesus Cristo mostra a realidade do pecado, a realidade do mal, a realidade impregnada no coração dos homens, que foi adquirida na queda ali no Éden. Jesus vai mostrar a realidade do pecado. E ele diz aos homens que o pecado do homem ofende a Deus, porque Deus é santo. E ele vai trazer para aqueles discípulos a realidade do pecado, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar o caminho que Deus queria que eles seguissem. E Jesus mostra o caminho verdadeiro. Que coisa maravilhosa! E aí, no segundo momento, na segunda instância, ele proporciona para aqueles homens o remédio contra o pecado. E essa fala dele tem duplo sentido, quando Jesus Cristo vai mostrar a eles. Porque Jesus Cristo vai mostrar a eles que através agora, em Cristo, eles podem superar o pecado. Agostinho fez um tratado maravilhoso no quarto século, aproximadamente no quarto século, quando ele declara que o homem, ele tinha totalmente a condição de não pecar ou de pecar no Éden. Mas o homem que tinha um livre-arbítrio ali, ele perde a condição de não pecar, e através do pecado ele agora só tem a condição de pecar. E Agostinho chama de não posso não pecar. E o homem, depois da queda, ele perdeu a condição de não pecar, e agora ele só tem a condição de pecado. Ele está morto, como Paulo declara em Romanos, mortos nos nossos delitos e pecados, nós só podemos desagradar a Deus o tempo todo. Mas agora em Cristo, o homem que foi alcançado pela graça de Deus, ele passa a adquirir agora o poder não pecar. Em Cristo nós resgatamos a possibilidade de não pecar, embora continuamos com a possibilidade de pecado, porque o pecado impregnou em nós. E Agostinho vai declarar: o homem agora glorificado na segunda vida de Cristo, ele vai perder a condição de não posso ou não pecar, e vai ter a condição de somente agora eu posso não pecar. O homem glorificado. Agostinho fez um tratado maravilhoso sobre isso. E Jesus Cristo está nos declarando isso nesta noite, como declarou aqueles discípulos. Disse: olha, embora o pecado esteja em vós, vocês podem vencê-lo.
O caminho que chega a Deus e que agrada a Deus é o caminho contra o pecado. É possível você agora não pecar, porque você vai alcançado pela graça de Deus. Irmãos, o crente, e é o que Jesus está dizendo para esses discípulos agora, não podem viver uma vida despreocupada, achando que pode viver como querem, pecando, cometendo torpezas contra o Senhor, desagradando a Deus. Não. Jesus está declarando àqueles discípulos que agora, pelo conhecimento que eles têm do Senhor, eles têm o dever de buscarem uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Meus irmãos, tal é a importância do conhecimento. Um comentarista, tratando sobre esse texto, ele declarou que nós não podemos exigir de uma criança algo que ela não conhece. Nós não podemos ter a mesma exigência de uma criança como exigimos de um adulto, porque o conhecimento dos dois é muito diferente. Da mesma forma, na nova dispensação, a cortina está desvendando e os homens estão vendo e sentindo verdades maravilhosas de Deus ali naquele cenário. E Jesus está colocando sobre os seus ombros a responsabilidade do conhecimento. O conhecimento nos traz responsabilidade. E quanto maior o conhecimento de Deus, maior é a nossa responsabilidade. Jesus está chamando esses homens agora para a responsabilidade. Responsabilidade. Mas nós queremos aqui, irmãos, trazer uma verdade também. Mesmo embora a revelação tenha sido progressiva, e Deus, como está em Hebreus capítulo 1, do verso 1 e 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou em seu Filho, nós devemos entender também que mesmo na antiga dispensação, Deus falou ao homem também e requer do homem conhecimento. O homem, pelo fato de estar na antiga dispensação, não estava livre de agradar a Deus. Ele tinha o dever de agradar a Deus, até porque ele foi alcançado pela revelação especial de Deus. Através dos profetas, através da teofania, através do aparecimento de Deus direto àqueles homens, através da tradição oral. Eles tiveram conhecimento de Deus, sim, chegou a eles a palavra de Deus. Porém, na nova dispensação, em Cristo, neste momento agora aqui no cenáculo, Jesus Cristo está mostrando àqueles homens claramente verdades que ainda ninguém havia ouvido. E na nova dispensação, a relação do homem e de Deus, ela vai ficar muito mais estreita, porque Deus está declarando de forma clara nas palavras de Jesus Cristo como Ele quer que nós nos comportamos. Como é importante nós reconhecermos a nossa responsabilidade diante das verdades de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para esses homens. Nos versos 23 e 24, eu gostaria que os irmãos fossem lá comigo. A narrativa apresenta Jesus Cristo declarando que mesmo que os judeus, achando que pudessem chamar Deus de Pai, porque era uma tradição dos judeus, por conta de Abraão, eles achavam que Deus era Pai, eles chamavam Deus de Pai. Mesmo embora eles chamando Deus de Pai e declarando Deus como Pai, odiavam o Filho. E Jesus agora no verso 23 e 24 vai dizer: não adianta eles acharem que Deus é Pai se eles não me aceitam como o próprio Deus e eles me discriminam, eles me perseguem e eles não reconhecem a minha deidade. A mesma pessoa que eu sou com o Pai. Não adianta os judeus acharem que são filhos de Abraão e que Deus é Pai, quando eles não me reconhecem como o próprio Deus. Eles não reconhecem. Ele vai dizer: não adianta eles acharem que por isso são indesculpáveis, achando que Deus é Pai. Eles são culpáveis. Culpáveis. Porque a eles foi revelado o Filho de Deus, eles não aceitaram. E aí, meus irmãos, ele traz para os discípulos a responsabilidade do conhecimento. Que privilégio é conhecermos a Deus tão profundamente, mas também que privilégio, que responsabilidade é cumprirmos os decretos eternos de Deus. E é isso que Jesus está falando para esses homens agora. A conversa de Jesus Cristo com esses discípulos agora, irmãos, alcança uma seriedade e uma profundidade intensa. Jesus Cristo está preparando esses homens agora
não somente com palavras superficiais, mas ele está se aprofundando de forma tremenda na teologia de Deus, mostrando aqueles homens verdades que eles precisavam ter, como também nessa noite ele está nos mostrando o quanto nós somos responsáveis, porque nós conhecemos a Deus, como Ele quis se revelar a nós. Que coisa maravilhosa! Deus resolveu se apresentar a você e a mim. Meus irmãos, isso é um grande privilégio. E não foi um conhecimento superficial. É um conhecimento de uma profundidade maravilhosa. E é esse conhecimento que nós temos. E o que Jesus está dizendo para esses discípulos é: cuidado, porque o conhecimento que vocês estão recebendo, das palavras do Pai que eu estou passando a vocês agora, que agora eu não te chamo de servos, mas de amigos, porque as verdades que vocês ouviram agora são muito grandes, muito maiores do que vocês poderiam imaginar. Vocês agora têm que ter um compromisso com as verdades de Deus. E Ele vai chamar esses apóstolos, esses discípulos, para um compromisso com Deus. E Ele vai declarar: olha, os judeus que se acham filhos de Deus, eles não são, porque eles não me aceitam. Mesmo que acham que por serem filhos de Abraão, tem Deus como pai, culturalmente, mas eles não aceitam a Deus e por isso são indesculpáveis. São indesculpáveis. E Jesus está mostrando aqui, irmãos, o significado da Trindade. O significado da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo devem ser honrado, adorado e respeitado. Deve ser amado. E Ele está mostrando esses discípulos aqui. Como conclusão dessas palavras de Jesus Cristo aos discípulos e a você e a mim nessa noite, eu gostaria que você fosse no verso 25, o último verso aqui que nós lemos, das palavras de Cristo, quando Ele declara: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. O ódio dos homens resultaria na crucificação de Jesus Cristo. Seria inevitável a cruz aqui. E o ódio dos homens que levaram Jesus Cristo à cruz, nada mais, nada menos, foi a vontade plena de Deus em sua redenção. Deus estava no controle total dessas coisas aqui. O próprio ódio dos homens que levaria Jesus Cristo à cruz fazia parte dos planos de Deus na redenção. Simplesmente porque Deus não quis se revelar a esses homens que odiavam a Cristo. Certa vez eu estava trabalhando ainda no meu trabalho secular e um amigo espírita que não conhecia a Deus, certa vez eu convidei para ir à igreja e ele foi no domingo, ouviu a palavra de Deus e ficou quebrantado. Na segunda-feira eu estava no trabalho e ele chegou próximo a mim e disse: Wilson, me fale um pouco de Jesus Cristo. Eu achei impressionante esse pedido dele. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo. Aí eu falei para ele assim: meu amigo, pegue seus pertences aí. Nós vamos caminhar aqui na obra, nós estávamos em Porto de Suaves, nós vamos caminhar na obra. Enquanto isso, eu vou falar de Cristo a você. Mas deixa eu declarar uma coisa a você. Não é você que está querendo conhecer a Deus. É Deus que está querendo se revelar a você. Eu gostaria agora de orar por sua vida. Não é você que está querendo conhecer a Deus, não. Que coisa maravilhosa é Deus está querendo se revelar a você. Que coisa maravilhosa. E caminhamos durante horas, eu falando de Jesus Cristo. Nunca mais o vi. Ele voltou para o Paraná, trabalhava por lá. Não sei o que aconteceu com ele. Nunca mais nos falamos. Mas, meus irmãos, quando alguém ele é impactado pelas verdades de Deus, como esses apóstolos estão sendo aqui no cenáculo, eles assumem a responsabilidade de uma vida cristã honrosa, que diante de perseguições, diante de maus tratos, eles irão estar sempre firmes, caminhando em direção à cruz de Cristo. Não desanimam. Não desanimam. Não há motivo para cristão nenhum desanimar. O que Jesus está dizendo para esses apóstolos aqui é: não desanimem, porque o conhecimento que vocês agora estão recebendo é um conhecimento suficiente
que vai dar a vocês uma responsabilidade para que vocês abracem a Cristo e não deixem esse caminho por preço algum, por preço nenhum. Porque os demais que me odeiam porque não conhecem meu Pai. Embora até achem que são filhos de Deus e acham que são filhos de Deus, quando não são, porque não reconhecem o Filho de Deus. Mas a vocês foi dado o conhecimento. E vocês têm o privilégio de ter esse conhecimento tão profundo que eu estou dando a vocês. Vivam agora uma vida responsável. Por maior que seja a perseguição, por maior que sejam as calúnias, por maior que sejam as situações difíceis, continuem firmes, porque agora vocês têm a responsabilidade de viver uma vida cristã honrosa. Por isso, irmãos, quando eu estou na igreja e vejo crentes que chegam para mim e falam: pastor, eu estou desanimado, porque eu não tenho recebido talvez o reconhecimento, aí me desanimou. Ou talvez eu fiz um determinado trabalho e ninguém reconheceu, ou de certa forma eu estou sendo perseguido por alguém. Estou desanimado. Eu vou dizer, meu querido, olha, as palavras de Jesus Cristo, aqueles discípulos dele, são as mesmas palavras para mim e para você. Não desanime. Sabe por que você não pode desanimar? Nem eu, nem você. Porque a responsabilidade de seguirmos a Cristo está baseada no plano de redenção que Deus nos apresentou. E esse conhecimento que nós temos, meu querido, somente alguém que tem vida que pode ter. Porque os mortos não têm. Deus não se revelou ao ímpio. O ímpio continua cego, mudo e surdo. Eu já falei aqui que certa vez eu conversando com um irmão crente, convertido, conversou comigo as dificuldades do relacionamento familiar. Falou: pastor, eu tenho dificuldades em me relacionar com a minha família, porque nenhum deles é um cristão. E por isso é difícil o relacionamento. Como ficou difícil? Eu disse: é inevitável. Porque eles não conhecem a Deus como você conhece. E o compromisso que você tem com Deus, eles não têm. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos. O ódio dos homens, que vai resultar na cruz, é o mesmo fermento. É o mesmo fermento que vai fazer com que a vontade de Deus seja plenamente cumprida e seja feita. Os planos de Deus eternos. Está tudo diante da vontade de Deus. O decreto eterno de Deus aqui será cumprido, de maneira que esses homens serão indesculpáveis. Indesculpáveis. Deus está cumprindo o seu plano de redenção. Que coisa maravilhosa. Que verdade absoluta. Que tranquiliza o nosso coração, mas também nos dá uma grande responsabilidade. A responsabilidade de sermos cristãos e exercermos um papel de cristão onde estivermos. Não desanimarmos, não desistirmos, por mais difícil que seja. Mas, meus irmãos, o conhecimento que Deus nos deu a mim e a você, e aqueles 11 homens ali no cenáculo, só nos faz trazer no coração uma realidade, um compromisso que devemos ter com o Senhor, um compromisso que não tem preço, um compromisso que nós não podemos trocar por nada, porque foi em Cristo e por Cristo que nós temos o privilégio de ter a redenção de Deus, os planos redentivos de Deus realizados na nossa vida. Que privilégio! Que privilégio! Como aplicação, irmãos, dessas palavras de Jesus Cristo a esses homens e aos nossos corações nessa noite, eu gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira aplicação é que a nós foi dada a revelação especial de Deus. Por isso, irmãos, nós que temos a revelação especial de Deus, nós devemos viver uma vida cristã com honradez. Com honradez. Precisamos praticar essa vida diante das pessoas que estão conosco, diante das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, diante das pessoas que trabalham conosco.
Nós devemos honrar, porque a revelação de Deus foi nos dada, e o privilégio do conhecimento só nos dá uma possibilidade, a possibilidade de representarmos Deus onde estivermos, porque nós somos cidadãos dos céus, nós somos embaixadores dele, e é isso que Jesus está requerendo desses homens aqui. Então nós temos uma missão, e devemos cumprir a missão a qual Deus nos dá. Cumpra a missão, não desanime, por mais difícil que seja, por mais perseguição que você tenha, por mais dificuldades que você possa ter no seu meio familiar, no seu trabalho, no meio cristão. Muitas vezes no meio cristão nós temos dificuldades também, irmãos, mas nós não podemos desistir de honrarmos o nome de Deus através de uma vida cristã prática, através do testemunho cristão. Segunda aplicação: com a mesma intensidade que o mundo odeia a Cristo, ele vai odiar você e a mim. Não tenha dúvida disso. A presença do cristão no mundo, ele traz a luz de Cristo, ele traz a realidade de Deus que incomoda, e nós seremos perseguidos, nós seremos criticados. E é por isso que Jesus Cristo está dizendo essas palavras a esses homens: não desistam, porque vocês têm a responsabilidade do conhecimento que esses homens não têm. Nós temos a responsabilidade de amarmos a Deus, de seguirmos a Deus e de praticarmos um cristianismo prático, real, porque só a nós foi dado o conhecimento de Deus, somente a nós. E terceira e última aplicação: a nossa motivação, irmãos, para pregarmos o Evangelho não deve ser o ódio do mundo, mas o amor de Deus. Porque muitas vezes o ódio do mundo nos faz, muitas vezes, querer tomar algumas decisões, até com uma certa rebeldia, até muitas vezes retrucarmos determinadas situações. Isso acontece conosco, somos falhos, essa é a tendência mesmo. Mas a motivação de uma vida cristã não pode ser o ódio do mundo, o ódio de alguém, a perseguição. Mas a nossa motivação para darmos um verdadeiro testemunho deve ser o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Foi o amor de Deus que nos deu a sua verdade em nossas mãos, a sua revelação. Foi o amor de Deus que nos alcançou, que deve ser a motivação de nos fazer praticar uma vida cristã real, nos fazer amar a causa do Senhor, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Nós devemos continuar firmes, não desanimarmos, caminhando em direção à cruz. Esse deve ser o caminho de todo cristão. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, por Tuas verdades faladas ao nosso coração. As mesmas palavras que iluminaram os corações daqueles discípulos no cenáculo, na quinta-feira da paixão ali, pouco antes da cruz, são palavras também que vêm ao nosso coração e nos fortalece nesta noite. Abençoe, ó Deus, cada um que está aqui. Por qualquer dificuldade que nós venhamos a passar, ou que estejamos passando, que nós não venhamos a desanimarmos, porque a Tua palavra, as palavras de Jesus Cristo nesta noite, é para nos reanimarmos, para nos fortalecer, e também para esclarecer ao nosso coração a responsabilidade que temos, de termos forças, vigor e vontade de vivermos uma vida cristã autêntica, porque a nós foi dada a verdade. Nosso Deus, nós Te agradecemos por Tua revelação especial em nossas mãos. Te pedimos que nos abençoe, ó Deus, para que possamos viver uma vida autêntica de verdadeiros cristãos, onde estivermos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós convidamos os irmãos da igreja, todos que são membros de uma igreja genuinamente cristã, que estão em plena comunhão com a sua igreja,
para participarem conosco da mesa do Senhor. É um momento maravilhoso e singular que alimenta a nossa alma, que nos fortalece, que nos faz ver o passado da redenção nas nossas vidas, o que Cristo fez por nós, mas também nos dá aquela motivação para esperarmos Jesus Cristo até o dia da sua segunda vinda. Que privilégio essa mesa de nos alimentar, de nos fortalecer e de nos motivarmos a vivermos uma vida real com o Senhor. Eu convido você a participar conosco deste momento singular. Eu convido os diáconos que tragam o elemento. Está aqui, os pães já estão aqui. Convido os diáconos a prepararem a mesa e os presbíteros a estarem conosco aqui.